Olá, meu amigo e minha amiga, sou o professor Demetrio, professor de Língua Portuguesa e Redação aqui pelo ICL, cursos e preparatórios. Estou tendo o prazer de direcionar a você para falar sobre, comentar sobre a prova de técnico em educação aqui da UFA, que teve no último domingo. E para isso, tenho aqui em mãos a prova tipo 1. A prova tipo 1, aonde nós vamos comentá-la e já começamos com a questão de número 1. A questão de número 1 é um texto um pouco extenso, um texto que vem falando sobre a terra natal, e essa terra natal aqui, aonde esse texto vem trabalhando, vem com a seguinte pergunta: com base no texto, não é possível afirmar que o não veio grifado, você não pode negligenciar essa informação. Não podemos afirmar que, sobre esse texto, que eles começam a falar aqui de outras línguas, você sai aqui da sua terra natal, vai para outro país, e lá você começa a falar em outra língua, e de repente você se relaciona com pessoas da sua terra natal, e começa também a conversar lá com a língua natal lá nesse outro país. Pois bem, esse texto, trago dessa forma, te vem com a seguinte questão. Letra A. Alternativa A. Não é possível afirmar que, letra A, a socialização com outros falantes da mesma língua materna no exterior sempre ajuda a preservar a língua nativa. Olha bem, ele vem trazendo no segundo parágrafo a seguinte afirmação. Já socializar com outros falantes da nossa língua materna no exterior pode piorar a habilidade com esse idioma. Olha bem, eu ter um contato com pessoas do meu país de origem, da minha língua materna, e começar a socializar com eles no exterior, ele afirma, pode piorar a habilidade com esse idioma. E aí ele vem na letra A socialização com outros falantes da mesma língua materna no exterior sempre ajuda? Negativo. Sempre ajuda? Não. Ele afirma lá no meio do segundo parágrafo que pode piorar a habilidade com esse idioma. Pode piorar. Piorar não é ajudar. E ele vem te perguntando, com base no texto, não é possível afirmar que. Possível afirmar que pode sempre ajudar? Negativo é a resposta da nossa questão. A letra A contradiz o que está lá no segundo parágrafo. A socialização com pessoas da minha língua materna no exterior faz realmente prejudicar o meu entendimento dessa nova língua que lá eu estou, seja o país, seja qual for. Então, a resposta da letra A é a alternativa dessa prova tipo 1 da prova de técnica administrativa em educação da UFO. Ok? Letra A resposta. A questão de número 2 vem trazendo uma pequena charge, uma tirinha, onde nós temos dois indivíduos aqui conversando, uma criança, onde eles conversam e falam que verbar as palavras, fazer o uso de pegar um adjetivo, um substantivo e torná-la verbo, como por exemplo ele dá o exemplo aqui da palavra acesso. Acesso é substantivo e ele diz, acesso era um nome que a gente faz hoje virar um verbo, com o verbo acessar. O que ele está querendo dizer aqui? Que nós temos esse hábito de pegar palavras e começá-la a tornar verbo. Nós cometemos algo que chama-se neologismo. O que é o neologismo? Pegar as palavras e transformá-las, criá-las, inventá-las, criar palavras. Acessar, a partir do momento que eu começo a usar a palavra acesso como acessar, eu estou verbando essa palavra. Temos a palavra delete, começa a falar deletar, o deletar passa a ser agora o apagar. Vou criando. O que a língua está fazendo com isso? Ela está flexibilizando. Nós estamos adequando ao meio. A população começa a falar e a utilizar certos tipos de linguagem que faz a língua se moldar a essa nova realidade. Ou seja, a letra C corresponde à pergunta que é, com base na tirinha, é correto afirmar que a criação de novas palavras, ou seja, esse neologismo, decorre da flexibilidade do sistema da língua. E hoje a língua portuguesa, a nossa língua mãe, está em constante flexibilização. Temos que adequar a nova realidade.
Está chegando aí a modernidade com o uso das mídias sociais, com o uso da internetez, e a língua portuguesa acaba se flexibilizando com isso. Resposta da número 2 da prova tipo 1, letra C. Decorre da flexibilidade da língua. E tem que se flexibilizar sim, porque senão começaremos a ficar arcaicos, né, antigos na nossa linguagem. Resposta da 2, letra C. Temos a questão 3. Questão 3 vem falando dessa celeuma, né, que está envolvendo aí o Brasil com o nosso país vizinho, a Venezuela, aonde a população venezuelana, né, está começando a chegar pelo Brasil, pelas fronteiras ali do norte ali, e ele diz aqui que a Polícia Federal estima cerca de 500 venezuelanos entrem, é o primeiro verbo que ele traz, entrem, diariamente pela fronteira. Logo após ele vem falando aqui, quando 1.200 pessoas fugiam, é o segundo verbo que ele traz, fugiam, todos os dias da crise do país vizinho, a Venezuela. Logo depois ele vem, 56.740 venezuelanos procuraram, é o terceiro verbo, legalizar sua situação no Brasil, quando solicitaram refúgio ou visto de residência temporária. Pois bem, ele traz 4 verbos, o verbo entrem, fugiam, procuraram e solicitaram. Esses 4 verbos ele vem com a seguinte questão: o tempo verbal expressa o momento em que o fato acontece. A partir dessa consideração e dos termos destacados, que são esses 4 verbos do trecho, assinale a alternativa cujo tempo verbal expressa um fato incerto do presente. Pois bem, a língua portuguesa nós temos os tempos e os modos verbais. Eu tenho um modo indicativo que traz a certeza, algo concreto, algo preciso. Tem um modo subjuntivo que traz a incerteza, momento esse que nós já precisamos abrir os olhos, que é a nossa resposta. Modo subjuntivo, algo incerto, impreciso, não sei se vai acontecer realmente. E o modo imperativo, que entre outras indica ordem. Pois bem, ele quer o tempo verbal que expressa um fato incerto no presente. Letra A. Letra A, entrem, é o primeiro verbo na hora que ele fala. A Polícia Federal estima que cerca de 500 venezuelanos entrem. O entrem é o presente do subjuntivo. E o verbo no presente do subjuntivo traz incerteza. Veja os demais verbos. Procuraram, pretérito perfeito do indicativo. Fugiam, pretérito imperfeito do indicativo. E solicitaram pretérito perfeito do indicativo. Pois bem, tenho 3 verbos do indicativo. Como eu falei no começo da explicação, indica certeza. O subjuntivo que está na letra A é um presente do subjuntivo que traz a incerteza. Por isso a questão de número 3, letra A. Entrem. Entrem seria a resposta, o primeiro verbo da questão falando sobre os refugiados da Venezuela aqui para o Brasil. Ok? Vamos para a questão de número 4 da minha prova tipo 1. Questão de número 4 é uma delícia que pode matar. O texto vem falando aqui das ostras. As ostras, quando no frio, elas adquirem mais bactérias. E essas bactérias podem ser letais. Ele ainda termina falando que, sim, uma ostra envenenada é uma serial killer. Ela mata mesmo. Pois bem, a ostra que é essa delícia de matar. Ele vem com a seguinte pergunta. Com base no texto, assinale a alternativa cuja relação não foi corretamente identificada. Não foi. Letra A. Para começar, ela não apenas é hermafrodita, mas também, esse é o termo que está identificado, mas também é uma conjunção aditiva. Falei isso em sala de aula, falei isso aqui durante. Pessoal, vamos ater aos textos e principalmente às conjunções. Conjunção aditiva. E ele vem falando logo à frente que a relação é de oposição. Não, a adição não é oposição. Nós temos lá na oposição as adversativas, por exemplo, que é outra coordenada. Aqui não, mas também da ideia de adição, conjunção coordenada aditiva. Ele vem trazendo que é oposição, negativo. Ele quer a resposta que não foi corretamente identificada, é a minha resposta. Na letra B, ele põe um termo em destaque que é o porquê. O porquê aqui, ele fala que da ideia de causalidade. Se eu tenho a causa, eu tenho a consequência. Vamos ver.
Porque é o período de calor mais forte. A causa é eu ter o período de calor mais forte. Qual é a minha consequência? É dever comê-las de maio a setembro, porque sai do período de calor. Com isso, ele traz a relação de causa e consequência na letra B, aonde o porquê está do lado da causalidade. Resposta correta. Letra A realmente é errada até agora. Letra C, ele traz aqui o termo de destaque, o E. Falei demais no E. O E traz a ideia de adição, coordenada aditiva. Poderia também trazer a questão da diversidade, que não é um caso. Aqui ele traz a questão da adição. A ossa pode ser fêmea e depois macho e ir alternando entre ser macho e ser fêmea. O E aqui está tendo sequenciadamente uma adição de ações. E ele traz falando que a relação é de adição. Correto, correto. Letra D, o quando. O quando não tem que fazer muita conta. Quando vem trazer essa temporalidade, essa ideia, essa relação de tempo. E ele faz justamente isso na letra D. Com certeza, na número 4, a resposta é letra A. Não foi corretamente identificado, mas também que dá a ideia de adição. E aqui ele vem falando que é de oposição. Número 4, letra A da minha prova tipo 1. Questão 5. Questão 5, ele vem trazendo aqui um texto aqui sobre alguns países asiáticos e ele faz um destaque aqui para a Coreia do Sul. A Coreia do Sul aqui que está tendo um boom, né? Está tendo aquele desenvolvimento de forma acelerada, como os países asiáticos ali, como a China ali, por exemplo, está tendo esse desenvolvimento de forma mais acelerada. O texto vem falando sobre isso e vem falando que no Brasil isso não aconteceu, isso não se desenvolveu tanto assim. Pois bem, nesse excerto, o objetivo principal veja aqui na minha segunda oração, na minha segunda linha, onde ele fala: o impulso se deu basicamente em razão do estímulo à educação, com uma mão de obra tecnicamente preparada. Importantíssimo esse parágrafo. O impulso, esse impulso dos países asiáticos e em especial a Coreia do Sul, se deu basicamente em razão do estímulo à educação. O investimento na educação é a base, E ele vem trazendo aqui, ó, letra C a resposta. Defender a educação como parte indispensável do crescimento econômico de um país. Perfeito! É o que diz justamente esse parágrafo. O impulso se deu basicamente em razão do estímulo à educação, com a mão de obra tecnicamente preparada. É o que diz a letra C. É o que diz nesse excerto, o objetivo principal é defender a educação como parte indispensável. Resposta estava de graça, estava dada. Se lesse o texto de forma calma, pausada, tranquila, você não perderia essa questão. Letra C na cabeça da questão número 5 da prova tipo 1. Questão 6. A questão 6 vem falando aqui dos índices do IBGE, né, que assinalam que temos hoje no Brasil entre desempregados e desistentes de buscar empregos. Cerca de 66 milhões de brasileiros. O texto é um texto aqui de Ademar que fala sobre, que trabalha discutindo aqui no Jornal do Brasil, um cidadão renomado. E é importante nós destacarmos aqui no final da segunda linha o parênteses com essa reticências. Isso aqui vai ser o cerne da minha resposta. Ele vem falando que os últimos índices do IBGE assinalam que temos 66 milhões de brasileiros desempregados, abre o parênteses e põe as reticências. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o texto continuaria, o texto seria maior. E de repente ele para e já vem falando de outro aspecto. Chegamos ao futuro do Brasil e não espelha a grandeza da pátria. Já vem falando de outra coisa. Pois bem, a pergunta vem. Nesse fragmento de texto, o autor se vale de recursos por meio dos quais se... Letra D seria a resposta. Estabelece relações com outros textos pré-existentes. Por quê? Eu tenho as duas primeiras linhas passando essa informação. Que temos desempregado, que tem gente que está correndo atrás de emprego, que está numa esfera de 66 milhões, abre parênteses, reticências. Depois eu chego com outro texto, fazendo justamente isso aqui, estabelecendo uma relação com outros textos pré-existentes. Ou seja, quer dizer que dentro dessas reticências, dentro desse parênteses, havia mais informação. E eu faço aqui uma relação entre eles. Da segunda parte
com essas duas primeiras linhas que é da reticência. Letra D seria a resposta, seria o que o autor está se valendo de um recurso que é usar da reticência, dentro de parágrafos, para fazer a relação entre textos. Questão de número 6, alternativa D. A prova caminhava para uma prova bastante extensa, difícil, principalmente para você que deixou para fazer ela por último. Você que deixou para fazer essa prova por último, se deparou com um cansaço. Textos extensos, começou na página 3, foi até a página 9, 7 folhas da sua prova dedicadas à língua portuguesa, com cada questão com texto. Isso deixa o texto extremamente cansativo, próprio das provas da UFO, textuais. E a questão 7 vem falando aqui dos microcontos. Os microcontos, ele vem trabalhando aqui, né, que sobre a obra em si, microcontos, ele vem falando que por ser microcontos, seria praticamente impossível manter a concentração para ler um posterior microconto, se diverso ao tema. Ele vem falando de vários microcontos e a partir do momento que você vai lendo um, vai lendo o outro, fica difícil esse entendimento aí, porque são pequenos, a hora que você está entendendo um, já tem o outro, o tema acaba mudando, você acaba perdendo aqui o entendimento. E ele vem com a seguinte pergunta: mesmo coexistindo vários microcontos de diversos autores, é possível, segundo o texto, vislumbrar uma ideia clara de unidade. A razão para o efeito de unidade justifica-se em razão da... Olha esse trecho que eu acabei de ler. Por ser microcontos, seria praticamente impossível, ou seja, não tem como, manter a concentração para ler um posterior conto, se diverso ao tema que estava sendo trabalhado. Estou falando no microconto sobre a situação A, de um determinado autor. De repente eu passo para um segundo autor, com um microconto de um assunto B. Fica difícil eu entender isso. E ele vem trabalhando aqui, ó, a razão para efeito de unidade, algo único, para que eu mantenha o entendimento, que eu tenha clara unidade, se justifica em razão da manutenção do tema. Para que eu entenda um conto, outro conto, outro conto, o tema tem que ser o mesmo. A ideia central, a ideia base, a ideia mãe tem que ser a mesma. Para que eu tenha a ideia clara de unidade, a manutenção temática teria que ser a mesma. Letra D, questão número 7, seria a resposta. Ok? Letra D, questão 7 da minha prova tipo 1. Na questão de número 8, ele vem trabalhando as aspas. Aqui, particularmente, entendo que a questão realmente esteja furada. Apesar de mais ou menos entender o que a banca quis fazer aqui. Ele vem trazendo as aspas aqui na letra A. Ele pergunta aonde que tem a função diferente aqui para o uso das aspas. Na letra A, ele vem falando, professor da Escola de Aplicação da USP ganha o Oscar da HQ. Oscar é uma palavra estrangeira. Eu entendo que provavelmente seria a resposta que ele gostaria de trazer, se é que não trouxe aí em gabaritos diversos aí. Apesar de achar que esteja furada essa questão aqui, realmente. Né? Então, a letra A, Oscar, é uma palavra estrangeira. Dentro desse estrangeirismo, eu uso as aspas. Qual é uma das funções das aspas? Dar realce, realçar, dar destaque. Ele deu um destaque aqui numa palavra estrangeira. As demais, Macunaíma é uma obra, que está na letra B. Respostas aos capataz é uma peça de teatro, que ele põe entre aspas. Católicos boicotam a novela Jesus, é uma novela, que ele põe entre aspas. Pois bem, na minha visão, ele quis dar destaque em todas, que é a função das aspas. Se ele quis dar destaque em todas, realce, essa é a função das aspas. Teria que ser anulada, porque o realce foi dado em todas. Talvez o que ele quis aqui trabalhar é a questão de a letra A termos a palavra estrangeira. Então, entendo que a questão esteja furada. E se fosse para marcar alguma, marcaria a letra A. Tá ok? Questão de número 8 da prova tipo 1, da sua prova de domingo aí de técnica administrativa em educação e pela UFO. A questão de número 9. Questão de número 9 aí, ele traz um texto extenso, já depois de você já ter trabalhado aí quase que em 8 questões extensas, ele vem com a questão de número 9 aqui com a seguinte pergunta. No trecho, os 20 milhões de itens expostos ao público, objetos de pesquisa e testemunhais à mão da memória e da história do Brasil, ainda
ardiam no incêndio que devastou o Museu Nacional. Esse texto gigantesco vem falando sobre esse fatídico episódio triste que foi aí o incêndio no Museu Nacional de História do Brasil. Pois bem, ele vem trabalhando aqui, setembro de 2018, atualíssimo. Então veja que a UF está ligada na atualidade, interessante você se ater aos fatos que estão acontecendo em nosso país aí, para a atualidade, para os próximos concursos da UF, porque eles batem muito na atualidade, fica a dica. Ele vem falando aqui, ó, ele destaca o termo, por não haver água nos hidrantes do prédio. Esse por não haver hidrantes na água do prédio, explica, justifica, está dentro das explicações de ainda arder do incêndio que devastou o Museu Nacional da Quinta da Boa Vista. Perdão. Então, por não haver água nos hidrantes do prédio, vem explicando, vem trabalhando aqui a questão da justificativa, da explicação. E ele vem pedindo para você, a passagem destacada pode ser reescrita sem prejuízo de sentido por. Ele começa a letrar com o se. O se é condição. Se é condição. Condição não é explicação, que foi o que eu acabei de falar. Letra B. Mesmo que é concessão. De novo, ele trabalhando a questão das conjunções. Falei isso em sala de aula. Vamos estudar as conjunções coordenadas e subordinadas. Os nossos alunos aqui do ICL estudaram, treinaram, e eu tenho certeza que não perderam essa questão. Letra B, mesmo que é uma concessão. Na letra D, ele vem com conquanto. Conquanto também é uma concessão. Então, letra B e letra D não poderia ser marcada, porque são concessões. A resposta está na letra C. Questão 9, prova tipo 1, letra C. Porquanto é uma explicação, é o porquê, é o pois com sentido de porquê. Porquanto explica. Realmente é o que traz o termo em destaque. Por não haver água nos hidrantes, é o porquê, é o motivo, é a justificativa de ainda arder no incêndio que devastou o museu, que ainda assola aí na nossa memória. Letra C é a resposta da sua questão. Porquanto é explicação. Respondendo a questão de número 9. E você chegaria na última questão da sua prova tipo 1 com o outro sim. O outro sim é um advérbio de modo. O outro sim está lá no segundo parágrafo, que dá a ideia de além disso, igualmente. O outro sim vem trazendo aqui um elemento de ligação, onde ele diz... Ele amarra o primeiro parágrafo com o segundo, com o outro sim, te dá essa ideia de ligação de adição. Adição. Além disso, igualmente, mas também, outro sim, aditivo. De novo, a questão da conjunção. Na minha visão, 3 questões de conjunção. Não poderia perder essas questões. Dando a ideia de conjunção, ele vem falando. O termo em destaque, outro sim, relaciona os 2 parágrafos. Letra A. Contrariando a ideia? Não, contrariedade não. Adição. Adição. Letra B, acrescentando a ideia. Opa, acrescentar é somar, é adicionar, é a resposta. Questão 10, letra B. Letra C, explicando a ideia. Não, explicação não. E letra D, concluindo a ideia. Negativo. Não dá a ideia de adversidade, letra A. Não dá a ideia de explicativa, letra C. Nem de conclusiva, letra D. Trabalhamos isso em sala de aula com as orações coordenadas, sindéticas, as aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas e explicativas. E o outro sim, para quem leu lá, viu que o outro sim dá a ideia de adição. Para quem leu os 2 parágrafos, entendeu a ideia de soma. Resposta da nossa questão 10, da prova tipo 1, para fechar com chave de ouro o nosso comentário sobre a prova. E letra B de bola, acrescentando a ideia do parágrafo anterior, um novo argumento, a posição defendida. Você fecharia a sua questão com a questão 10, letra B. Pois bem, meu amigo, peço você que vá se preparar para a prova da UFO, e digo mais, não só da UFO, em qualquer concurso que você for, leia. Leia de forma calma, pausada, atenciosa, atenha-se às conjunções, trabalhe essa questão da interpretação de texto, da compreensão de texto. Hoje os concursos estão voltados para a leitura, para essa questão do conhecimento textual. Não negligencie o seu concurso em não dar atenção à interpretação, à compreensão de texto. Nós aqui do ICL, cursos preparatórios, estamos trabalhando com você dentro dessa temática.
não deixando de lado a gramática, mas não esquecendo da interpretação, da compreensão de texto, carro-chefe de todos os concursos. Por isso, deixo aqui para você a minha dica. Trabalhe essa questão. Procure nós aqui do ICL, venha estudar conosco, que você não vai deixar de ver essa questão. Tá ok? 10 questões, fica aí o comentário, fica a dica. Um grande abraço, espero que você tenha conseguido êxito nessa prova e principalmente na nossa língua mãe, na nossa língua materna, a língua portuguesa. Tá bom? Fica o meu abraço aí, que Deus abençoe a todos e até a próxima.